Bem-vindo ao programa Jesus como seu coach. Hoje é a última da série das bem-aventuranças e nós vamos tratar daqueles que são perseguidos pelo amor a Jesus, que serão perseguidos pela justiça. Então, nesse último programa, nós vamos estar tratando do texto de Mateus 5, do 10 ao 12, que fala assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados, ainda Jesus continua dizendo, sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Ainda Jesus diz assim, regozijai-vos, exultai, porque o vosso galardão está nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esse é uma das últimas bem-aventuranças que Jesus profere no Sermão do Monte. E essas bem-aventuranças é uma série de promessas e recompensas feitas por Jesus para aqueles que afirmam ser um dos seus discípulos. Então, cada promessa está conectada a um traço do caráter cristão. Se você acompanhou todos os estudos da bem-aventurança que foram feitos nesse programa, você vai perceber que cada uma traz um traço do caráter cristão. Então a gente percebe que esse ensinamento de Jesus é para aqueles que são chamados de seus discípulos. Então Jesus, ele sugere que esses ensinamentos são dados justamente para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, né? E agora, então, aceitando Jesus como seu Salvador, procuram viver como cidadãos do reino dos céus, como se eles vivessem nesse mundo, mas não pertencendo a ele, porque todo discípulo de Jesus caminha na contramão do mundo. Jesus deixa claro, né, que todo seu seguidor ele vai ser perseguido nesse versículo. Então, ele revela um resultado natural e esperado de um viver em obediência aos mandamentos de Jesus. Então, quando ele diz bem-aventurado, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, é para se alegrar, é para se exultar, né? Então, note que Jesus usou a conjunção quando, ele usou o termo quando e não se. Então, ao descrever o que vai suceder com aqueles que seguem a Jesus, ou seja, a perseguição dos verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos enfrentar nessa vida, tá garantido, né? É uma promessa garantida. A questão não é caso sejamos perseguidos, mas sim quando formos. Então, entendemos que com estas palavras de Jesus, é que se o indivíduo não sofrer perseguições nesse mundo por causa do amor a Ele, então esse indivíduo talvez não seja de fato um seguidor de Jesus. Ainda que ele insista em dizer que sim, porque Jesus fala, quando você for perseguido. E aqueles que trazem esses traços do caráter de Cristo e seguindo essas bem-aventuranças e o que Jesus expõe nelas, nós percebemos que vai totalmente na contramão do que o mundo fala, né? Então não existe perseguição quando todos concordam entre si, né? Qualquer tipo de perseguição só ocorre quando existe discordância. Pessoas que concordam entre si, nenhuma persegue a outra. Isso é algo bem óbvio, né? Então, os seguidores de Jesus nesse mundo vão viver de discórdia da maneira como o mundo vive em geral. Então, o interessante desse fato é que eles são cidadãos do reino dos céus e são completamente diferentes do cidadão do mundo. Os cidadãos desse mundo, eles servem a si mesmo, enquanto os cidadãos do reino, eles servem a Cristo. Você percebe a diferença? Então, os cidadãos desse mundo pensam todo o tempo em satisfazer os seus próprios desejos, enquanto os cidadãos do reino, em contraste, estão meditando como fazer
e satisfazer os desejos de Jesus, do Senhor. Então, esse é o comportamento que Jesus, quando esteve conosco aqui, ele nos ensinou um comportamento daqueles que são cidadãos do reino. Então, aquele que me enviou está comigo, né? Ele não tem nos deixado só. E por quê? Porque Jesus fala assim, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Tá lá em João 8:29, né? Então, quando Jesus fala assim, porque eu faço, é fazer, é atuar, é obedecer, é praticar, é fazer realmente o que aquele que é Deus Todo-Poderoso lhe ordena na sua palavra. Então, essas palavras de Jesus, ele fala assim, que se você realmente viver a vida de Jesus, se você realmente segue a Jesus, se vocês não são amigos do mundo, se vocês não são agradáveis ao mundo, vocês vão ser desprezados e perseguidos pelo mundo. Você percebe esse ensinamento de Jesus? Então, seus discípulos, e ainda ele fala assim, ó, se acontecer isso, quando acontecer isso, é para você ficar alegre. Jesus sabia das atrocidades que o mundo traria, né? Desde os tempos do Império Romano até a sua volta vai ser assim. E os discípulos de Jesus não poderiam alcançar naquele momento a causa, a crueldade, o privilégio da perseguição que eles sofreriam a seguir. A perseguição, ela tem causa. A partir do instante que nós deixamos de ser apenas turistas, mas embaixadores do reino, nós passamos a andar na contramão do mundo. Como eu já falei em outros programas da série, né? Nós andamos na contramão do mundo. Então, se andamos na contramão do mundo, é natural que sejamos perseguidos. É um confronto natural que vai acontecer do reino de Deus, os valores, né? Em relação ao mundo e os seus valores. Então, quando Jesus, como único Senhor e Salvador, nós estamos numa intensa luta espiritual interior e exterior. Então, nós lutamos interiormente contra nós mesmos e exteriormente contra o mundo. Então, quando Deus ele fala sobre esse presente século que jaz do maligno, Jesus ele avisou, nós somos como ovelha no meio de lobos, né? Porque quando nós nos tornamos seus seguidores, as pessoas desse mundo passam a nos odiar, passam a ter outros olhos sobre nós. E a perseguição, ela é cruel, ela tem crueldade. O mundo, ele fica estarrecido diante de algumas cenas que nós vivenciamos. Há alguns anos atrás, o Estado Islâmico mostrou a execução de 30 cristãos na Líbia. Não sei se você viu, mas as vítimas eram encaminhadas em filas, vestidas com uniforme laranja e antes de serem assassinadas. Então os homens, eles foram executados em 2 localidades. 15 cristãos foram decapitados na praia e outros 15 foram fuzilados. Então Jesus havia alertado a nós em diversas ocasiões sobre essas perseguições. Nós vemos a perseguição pelas mãos de Saulo, né? Antes mesmo, né? Da sua conversão, a crueldade, né? Não cessou. Ao longo da história, nós vemos pessoas que foram cerradas vivas. Existe um livro que é dos mártires, que conta a história de todos os mártires da Bíblia e também os mártires que vieram após Jesus, que eles também foram perseguidos, caluniados, mortos, das formas mais terríveis que se possa imaginar. Então, e hoje mesmo nós encontramos países onde os cristãos enfrentam a maior pressão, a maior violência, entre países da Coreia do Norte, do Iraque, do Afeganistão, Nigéria. Então, a perseguição tem privilégios, né? Nós lemos na Bíblia a morte de Estevão, né?
porque ele profetizou, ele professou a sua fé em Jesus. E no momento em que ele estava sendo agredido, que ele estava sendo apedrejado, ou se preparando ainda para execução, Estevão, a Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito Santo e ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, né? E essa visão trouxe consolo e conforto ao seu coração. Então, enquanto eles lançavam ele fora da cidade, quando eles apedrejavam, ao invés de ele ficar lamentando pelaquela situação, ele ainda falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, não imputes a eles esse pecado, né? Em Atos 7, 59 a 60 descreve isso. Então, Jesus ele havia prometido que aqueles que sofrem perseguições podem alegrar-se e jubilar-se, pois será grande o galardão que vai receber nos céus. Isso mesmo, vai receber presentes inefáveis, fala em 1 Coríntios 2,9, né? Em 1 Coríntios 2,9 ainda Paulo fala assim, ó, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso na glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu acho maravilhoso esse versículo, porque ele está dizendo, ó, não fique olhando para essas coisas aqui, ó, isso aqui é tempo cronológico, fique olhando para o tempo de Deus, né, o Kairos de Deus, o tempo de Deus. Então, não procuramos, não desejamos, mas também a gente não ignora que essa perseguição vai acontecer. Ela é real, ela está presente nos nossos dias, né? Em países fechados para o Evangelho, ao nosso redor. Nós não precisamos temer, mas fortalecer uns aos outros no Senhor, né? E lembrar dessa promessa, felizes os que forem perseguidos, né? Então essa última bem-aventurança em que Jesus fala no Sermão do Monte, ele fala ainda bem-aventurados, né? São os perseguidos. Então, nós devemos nos considerar privilegiados por Deus em padecermos perseguições por causa da sua justiça, por causa do seu reino. É importante notar que tanto a primeira como a última bem-aventurança tem como recompensa o reino dos céus, né? Isso significa duas coisas. A primeira é que a mais importante coisa ao longo da nossa vida humana é herdar o reino dos céus. Não há tesouro maior, não há recompensa mais bonita, né, do que guardar isso no nosso coração, né? Que o reino de Deus não é desse mundo. Por mais que o povo judeu aguardava um Jesus que seria materialista, nacionalista, militarista, né, que tiraria ele do jugo, mas não foi esse Jesus que veio. Ele veio trazendo um novo reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Então os perseguidores que são tratados nessa bem-aventurança, os perseguidos, aliás, pois não são perseguidos por serem pessoas difíceis de se lidar, pessoas arrogantes, não. Bem-aventurados os perseguidos, né, por causa da justiça. E isso faz toda a diferença, né? Não abrir mão daquilo que Jesus quer para nós, né? Independente do que estes venham a pensar ou a fazer, aqueles perseguidos, eles mantêm firme a sua posição diante do reino de Deus. Essa bem-aventurança, ele não diz assim, não são bem-aventurados os perseguidos porque estão fazendo algo errado, né? Mas não são bem-aventurados porque não estão praticando a justiça. Os bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, por a justiça do reino. Ela desperta uma fúria no mundo. Por que vocês agem assim? Porque é diferente, né? Se consideram um inimigo de Deus e do povo de Deus. Então, Jesus no Evangelho de João 15, 18, 20, eu quero deixar
frisado aqui para você que está anotando, Jesus ele fala assim: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Jesus fala isso, né? Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. O mundo nos amaria. Todavia, vocês não são do mundo, ele fala, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Jesus foi lá e tira-nos do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre dessas palavras que eu disse, ele continua. Nenhum escravo é maior do que o Senhor. E se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Você está sofrendo perseguições? Sabe o que Paulo fala lá em 2 Timóteo 3,12? De fato, todos os que desejam viver a vida em Cristo Jesus serão perseguidos. Não nos enganemos achando que servir a Jesus vai trazer louvores, vai trazer honrarias neste mundo para nós. Pelo contrário, a Escritura é bem clara em relação ao que o mundo faz com quem segue a justiça do reino. O que fizeram a Jesus? Preferiram libertar Barrabás, né, um homicida, do que soltar Jesus. Perseguiram, cuspiram, apedrejaram, né, buscaram apedrejar, criticaram, crucificaram ele em uma cruz. Essa é a vida de cristão que vive nessa terra. Essa sempre é a realidade do cristão enquanto ainda estiver nesse mundo. Muitas vezes as perseguições virão não somente do que estão fora do círculo, né, religioso, mas também vão ser daqueles que estão dentro da igreja. E percebem que o principal impasse de Jesus ao longo do ministério era com os membros da religião judaica, não era assim? Eles seguiam junto com o povo, eles estavam lá seguindo junto com Jesus e a multidão, e os religiosos estavam lá. É bem possível que na busca por justiça, por santidade de Deus, quem mais vai às vezes puxar para baixo, desanimar nessa caminhada é aqueles que se dizem da religião. Então, portanto, a gente não pode ceder, não pode deixar de lutar, não pode dar ouvidos àqueles que não querem compromisso com o reino, com a justiça do reino. O justo, ele é perseguido porque ele é diferente das outras pessoas. Você quer fazer diferença nesse mundo? Você quer mudar o mundo, né? Muda seu mundo interior e as pessoas vão ver que você é diferente. E você pode ser amado ou odiado por isso. Então, havia algo em Jesus que fazia isso em relação às pessoas. Alguns o amavam e outros o odiavam. Se o mundo aplaude Jesus, é porque ele conhece, porque na verdade, se ele aplaude Jesus, ele não conhece Jesus verdadeiramente. Jesus é Senhor, ele é juiz. Não há como dizer que se ama Jesus e não se vive tendo ele como Senhor. Isso é incoerente, é um engano, é uma mentira. Com Jesus ou é tudo ou é nada. Aqueles que não são leais a ele, que não o confessam no mundo, já estão condenados a pagar o salário do pecado. Então, nós precisamos lembrar que ser cristão que quando somos cristãos, nem todo mundo vai gostar da gente, né? O pendor da carne, a palavra de Deus diz que é inimizade contra Deus. Então, o mundo odeia Deus e odiará também aqueles que servem a sua causa, que servem as suas justiças, que servem ao reino de Deus. Nós precisamos estar preparados, que a melhor coisa é sofrer por causa da justiça, pois a nós está reservada a maior recompensa de todas, a vida eterna, ao lado de Jesus. Então, que Deus avive em nós todos os dias esta esperança, que nós possamos viver por fé e não por vista, que nós deixamos mesmo a nossa carne crucificada junto com Cristo, para que a gente possa entender essa profundidade da perseguição,
é de ver nossos irmãos sendo perseguidos e nós podemos nos alegrar por eles, porque a palavra de Deus diz isso. E quando formos perseguidos, que também possamos nos alegrar, lembrando que nós estamos na contramão do mundo. Eu pergunto para você, você tem sido perseguido por causa da justiça, por causa do amor a Deus, por você ser diferente, por você andar na contramão do mundo? A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos, regozijai-vos. E é isso que o seu coração precisa sentir quando isso acontecer. Eu peço ao Espírito Santo que ele venha sobre a sua vida e dê entendimento e clareza dessa palavra no seu coração, que ele vá muito além do que as minhas palavras e esse estudo possa ter ido, mas que ele vá na tua alma, no teu espírito e gere em você uma mudança muito profunda no seu pensar, no seu agir. Dessa forma, que Deus trate com o seu coração e que ministre a sua vida, assim como ministrou o meu nessa série das bem-aventuranças. No nosso próximo programa nós teremos uma outra série, ainda falando sobre o Sermão do Monte, porque é onde Jesus nos ensina como ser seus filhos, como ser cidadãos do reino, como deve comportar-se, quais são as atitudes que um filho de Deus, que se chama discípulo de Jesus deve ter. E aí no Sermão do Monte é que Jesus passa a nos ensinar como devem ser as nossas atitudes em relação a esse chamado, a essa resposta, ou mesmo as nossas afirmações de sermos seus discípulos, de sermos seus talmidins. Então, fica o convite para que na próxima série, ainda falando de Jesus como seu coach, como é que ele nos ensina, através do Sermão do Monte, aquelas palavras que trazem vida ao nosso coração e nos mostra como devemos ser. Então, nessa próxima série, eu convido você a assistir todas elas e aprender como Jesus, sendo seu coach, a te guiar diretamente ao reino dos céus. Um forte abraço e até o próximo programa.